Nosso convidado de hoje, o Roberto Marinho, deixa eu ler aqui um breve currículo dele. Ele é palestrante inspiracional sobre carreira, sobre comportamento, liderança, superação, vendas e comunicação. Ele é administrador de empresas, comunicador, psicanalista, ele é jornalista também, estrategista de marketing, vendas e negócios. E é esportista confederado e campeão brasileiro de patinação de velocidade. Olha, me surpreendeu muito essa questão aqui, que você é esportista confederado e campeão brasileiro de patinação de velocidade. Explica um pouquinho mais para a gente essa sua expertise em andar de patins, porque eu já danifiquei meus joelhos tentando andar de patins. Todo mundo já caiu de patins um dia na vida, até eu, e muitas vezes. Alguns tombos mais assim, chatinhos, outros nem tanto. Mas eu tinha o desejo desde criança de patinar, né? E eu sonhava, mas não é aquele sonho projeto, aquele sonho acordado. É um sonho, literalmente um sonho, né? E o que acontece é que eu, sonhava com a patinação. E assim, acordava e falava, nossa, sonhei de novo que patinei, que estava patinando. Aí um dia minha esposa falou, olha, eu recomendo que você vá procurar, então, uma escola de patinação. Ou então, faça uma coisa, não se fala mais neste tema. Falei, tá bem, ok. Aí comecei a procurar algumas escolas de patinação, e aí descobri um grupo de patinação, né? Aí fui até eles enfim, falei, olha... desculpe, antes ainda fui para a Itália. Quando eu fui para a Europa, e passei pela Itália, eu vi várias pessoas com mais idade, acima dos 40, patinando. Eu falando, olha aí, é isso que eu quero, é isso. Aí, curiosamente, eu de lá, olha, ansiedade máxima, né? Do Brasil, já liguei fazendo contato com uma loja aqui no Brasil, reservando um kit, patins, capacete, tudo e tal. Quando eu cheguei, na primeira oportunidade que eu tive, eu fui até a loja, experimentei e falei, é isso, eu quero do bom, do melhor, do que você tem. E a joelheira também, né? A joelheira também, né? Eu uso até hoje. Joelheira, cotoveleira, aqui que protege o punho, a munhequeira, o capacete que é fundamental, isso. Eu uso todas essas coisas, sabe? E já me livrou de alguns tombos, assim, bem... não do tombo, mas de me machucar ao cair, ao ter caído, né? Enfim, voltando ao sonho, à história do sonho. Aí procurei a equipe e tal, fui... aí o treinador disse para mim, olha, essa é uma equipe que a gente não treina para ficar passeando, a gente treina para competir. Falei, mas eu não faço questão de competir, né? Assim, não que eu não seja competitivo, muito pelo contrário. Mas eu falei, nesse momento eu não faço questão de competir, eu quero apenas me divertir, praticar um esporte e tudo. E aí ele falou, então tá bom. Aí comecei a treinar, e aí foi uma jornada pesada. Eu levantava 3 vezes por semana, 5 horas da manhã, para ir treinar. Então, dali alguns meses, houve o primeiro campeonato, um campeonato paulista, assim, sem ser federado ainda. E o meu treinador, ele falou para mim, por que você não se candidata, não entra, não se inscreve? Eu falei, eu acho que não faz sentido, isso é para vocês que estão mais evoluídos do que eu e tudo. Não, entra. Aí entrei, me convenceu, aí eu já peguei o segundo lugar, medalha de prata, que tá ali, tá no canto aí. Aí eu peguei medalha de prata. Nossa, eu fiquei muito contente. Aí eu fiquei muito contente e eu disse, qual é o maior desafio? Ele falou, olha, o maior desafio é você ir para Berlim, patinar 42 quilômetros e fazer um tempo muito bom. Eu falei, então é esse que eu quero. Começa a me preparar, né? Aí comecei a me preparar para fazer esse desafio da Berlim Marathon em Berlim, que são 42 quilômetros, uma velocidade acima de 20 por hora, 24, 25, 28, 30 em cima de um patins, por 40 quilômetros. E aí você tem de tudo, descida, subida, chuva, tudo, né? Isso como curiosidade mesmo, isso pelas ruas de Berlim? Pelas ruas de Berlim, eles fecham as ruas... E Luiz, só para completar, o que a gente chama de patins são aqueles rollers, aqueles de um só.
esse daí, como chama? Qual é o nome, assim, Esse científico? inline, a gente chama Inline. inline, porque as rodas estão alinhadas, né? Tá. Hoje eu patino com um que é de 3 rodas, as rodas são maiores, mas na época o de velocidade certo mesmo é esse aqui, é o que as pessoas usam. Aqui vai uma bota, evidentemente sai uma bota daqui, né? E aí foi assim, e aí eu me preparei uns quase um ano para fazer a prova de Berlim, porque é uma prova pesada, né? Aí eu mudei de grupo, mudei de equipe, porque eu percebi que eu precisava de uma equipe que tivesse um treinamento mais focado, sabe, para minha ida para Berlim, né? E nessa nova minha equipe, que é a equipe de superação, que eu tô até hoje, do meu head coach Edson Traquinas, ele falou, bom, você quer ir para lá? Então tá, então nós vamos treinar. É para treinar, é para ser sério, né? E aí fui. Aí eu aprendi a fazer curva, porque eu não conseguia fazer curva direito, o crossover, aquela passada assim, é super bonito, tá? Na curva. E aí fui, sabe, assim, entrei numa jornada que eu peguei uma treinadora para me treinar cardio e fisicamente, e peguei esse meu professor para me treinar sobre o ponto de vista de patinação. E aí mudou a alimentação, mudou tudo, eliminei 15 quilos, então foi uma jornada absurda na minha vida, né? Que ano isso, Roberto? Só para nos... 2018, 2018. pertinho aí, não é? É. Com quantos anos então você começou a patinar, Roberto? 53, Olha, 54, na verdade. 53, então não tem idade, né? Não tem idade. A minha fala é a seguinte: se você consegue abaixar e amarrar o seu sapato, você consegue patinar. Mas, assim, e como que... Bom, eu acho que eu andei de patins naquele ainda de rodinha, no tempo da Dona Summer, lá na década de 80. Ai, que delícia. Sei. Eu tive um par de patins quando eu morava em Washington, eu tive a oportunidade de comprar, mas vou confessar para você, assim, não é que eu desisti, eu fiquei com muito medo de queda. Cair. Isso. De queda. Então, fiquei muito. Se eu quebrar minha perna esquerda, eu estou muito enrolada, né? Então, não é que eu desisti, eu andava assim, que foi moda, foi muito. Na década de 80, foi uma febre aquele. Na verdade. Patinado com algum outro? Eu já entrei patinando inline. Na verdade, eu patinei um pouco naquela Ocean Drive era uma pista que tinha no Eldorado, há muitos anos atrás. Isso na década de 90, porque uma amiga e o esposo foram levar as filhas para patinar e eles me chamaram para tomar um café. E nós estávamos tomando um café fora e as crianças patinando lá dentro. E eu falei, Jane, mas está muito chato a gente aqui, a gente está muito velho. Imagina, eu tinha 20 e poucos anos. A gente está muito velho, a gente aqui sentado e as crianças ali patinando. Vamos patinar? Não, Roberto, não pode. Eu falei, pode. Aí nós fomos. Aí eu entrei, aí lá naquela época, aí eu saí daquele dia da pista, fui até o andar superior do shopping, que é dentro do Eldorado, entrei numa loja que tinha lá, Baiard, uma dessas assim, escolhi um patins e comprei, sabe? Assim, nem tinha boa qualidade, nem nada, mas comprei. E comecei a andar um pouco. Daí depois parei totalmente, aí casei, enfim, assumi novas posições em empresas, novas responsabilidades, aí eu não consegui mais patinar. Olha, de 20 anos, demorou então uns 30 anos para você... Para eu retomar. Para eu retomar. Eu esqueci tudo, tinha esquecido absolutamente tudo, né? Tanto que eu fui vestir o patins que eu tinha na época, o patins quebrou que nem quebra um ovo de Páscoa, assim, craquelou todo, né? Ele ressecou, ele é de um polímero, enfim, ressecou e, enfim, quebrou todo. Embora fosse um patins interessante, né, mas... E aí recomecei tudo de novo, tudo do zero, assim. Eu andava 500 metros, tinha que correr para sentar, que não aguentava ficar em cima, me doía a perna, me doía, a respiração não dava conta. Era um horror, né?
Agora, só uma dúvida. E você corre, mesmo Berlim e tudo, como se diz, as competições, elas são nas ruas ou elas têm que ser em alguma pista especial e tudo? Isso eu tenho essa Depende. dúvida, porque... Depende. No Brasil, a gente tem uma única pista que é em Sertãozinho. É uma pista Olha. oval, fechada, num espaço que é da prefeitura, né? Então, nós fazemos as nossas competições lá. E é de lá que saem os campeões que vão disputar agora os jogos agora vão para as Olimpíadas. Agora nós vamos ter, felizmente entrou agora para as Olimpíadas, o nosso esporte entrou, e quem vai participar é um dos nossos amigos que disputa comigo. Exatamente, eles disputam igual comigo, só assim, a única diferença é que ele é bem mais jovem, 20 e alguns anos, né? Então, essa categoria é a categoria que vai levar o nome do Brasil. Mas eu, como atleta federado e confederado, eu posso representar o Brasil em qualquer lugar onde estiver. Tanto que eu fui para Berlim, meu melhor tempo na categoria de 50 anos foi eu que fiz. Né? Poxa, parabéns. Você sabe, foi muito legal. Sabia disso, Luiz? O Luiz também é da minha turma das duas rodas, né, Luiz? Mostra ali o... Motocicleta, tem que ter um motorzinho. Motocicleta. Mas é legal, Agora eu também estou treinando de bike, eu estou andando bastante de bike, porque a bike potencializa para que eu fique melhor na patinação. Você tem um emprego, você tem um uso dos membros inferiores muito maior com a bicicleta, né? Então você se condiciona muito melhor para você patinar. Porque o meu tipo de patinação, ela exige muito. Você patina abaixado, sentado. Ela é bem pesada. É um esporte que exige bastante, né? E, Roberto, você já caiu, já se machucou? Teve algum machucado mais sério? Sim, todo mundo me faz essa pergunta e eu digo assim, eu brinco com as pessoas e falo assim, pergunta para mim quantas medalhas você ganhou, mas tudo bem, não tem problema. Eu caí assim, veja, eu caí numa prova em Curitiba 3 vezes, assim, tinha aqueles tapetes que você passa, que aqueles tapetes eles marcam a sua velocidade, se você passou, e eu estava fazendo um filme com a minha GoPro, distraidamente, assim, antes de começar a prova em si, e eu fui, e na hora de passar naquele tapete, não sei o que aconteceu, assim, como se fosse tropecei, caí, esborrachei no meio de todo mundo. E depois, quando a prova propriamente começou, tinha uma lombada grande na rua. A minha cabeça fez um cálculo, só que a realidade da lombada era outra. A lombada era maior do que o cálculo que eu fiz na cabeça. Então, conclusão, eu acabei de fazer a lombada antes que ela acabasse. Aí eu caí. Esborrachei. Nossa, esborrachei. Mas levantei e depois, no fim da prova, tinha uma curva para fazer a volta. A gente chama de cotovelo. Aí também tinha um problema, que não era para ter aquele cotovelo. Eu caí escorregando assim. Mas assim, ok, caí, levantei, continuei e ainda fiquei em segundo lugar, né? Foram obstáculos, né? Foram obstáculos, Cotovelo, lombada e a outra... o tapete. Então agora a pergunta, quantas medalhas você já... Eu tenho várias, eu brinco, eu não sei quantas. Não são tantas, mas eu tenho Berlim, eu tenho de campeonato aqui, eu tenho de campeonato brasileiro, tenho de campeonato paulista... várias, assim, várias, né? Várias. E a comunidade é grande dos patinadores? Não, lá é uma comunidade pequena. Uma comunidade. Tem um pouco em cada estado, mas tem. Aqui no Brasil, eu não sei dizer exatamente quantos são os patinadores, mas uns 500 talvez, assim, alguma coisa assim. Mas você tem um voo de patins? Você tem... eu criei essa marca. Na verdade, o que acontece? Como eu acabei me destacando, me empenhei e me destaquei, né? Vamos colocar assim.
eu comecei a fazer contato com empresas de fora para captar patrocínio, né? Então, uma empresa de patinação, eu fiz contato com o presidente lá de fora. E ele me falou, escreveu para mim em inglês de volta: Roberto, no Brasil eu tenho o Rafael Romano, que eu vou pedir para ele entrar em contato com vocês. Quem é Rafael Romano? Rafael Romano é o dono da Rolling Sports, que é a empresa que vende patins de velocidade. Os patins dele são incríveis, é o que eu uso. Aí ele me chamou para um café, ele falou: eu queria te conhecer, eu tenho ouvido falar de você e não sei, afinal. E aí ele disse para mim: eu sei que você escreve bem, eu sei que você fala bem, você tem formação em jornalismo, essas coisas todas, por que não um blog? Vamos criar um blog? Aí eu falei: ótimo, tá aí. Eu sempre quis criar um blog, mas eu achei que eu tinha que escrever coisas que fossem relevantes. Porque falar de marketing, muita gente fala de outros temas, de alimentação, muita gente fala de futebol, não sei falar absolutamente nada. Eu falei: eu gostaria de falar alguma coisa que fosse relevante. Aí eu achei que seria relevante, né? E foi assim. E aí nasceu minha marca, Ou de Patins, que é um blog, que é o meu canal no YouTube, que é meu Instagram, que eu criei tudo com o mesmo nome, né? E é ótimo, porque também, assim, primeiro, você pensou certo, é algo diferente, mas não menos importante, porque incentiva também as pessoas a se movimentarem. Você viu, a bicicleta ajuda. Sim. Não é verdade? Você, sim. E você Domingo passado. É devidamente, assim, protegido, não é verdade? Você é perfeito. É um ótimo esporte, divertido, muito atual. Sim, moderno, né? Traz jovialidade, traz beleza, trabalha os dois lados do cérebro, a gente cria, por exemplo, eu jamais pensaria de ir para Berlim, porque eu não teria o que fazer em Berlim, a não ser se fosse turismo, né? Mas não estava nos meus planos. Então, a Berlim aconteceu assim e foi, sabe? Aconteceu que foi e foi. E foi muito rápido, né? Então, o patins me levou para ter contatos, pessoas e oportunidades das quais eu jamais pensasse teria. Ô, Roberto, e além de, assim, dessa parte dos patins, eu também fiquei surpresa, viu, Isidoro, quando o Roberto, eu percebi que o Roberto foi... Eu queria que você nos contasse esse outro lado seu, que foi a criação dos goggles. Goggles. Ou se o Luiz tiver mais alguma pergunta ou dúvida, Luiz, a respeito da patinação, onde a gente pode até ir num ringue de patinação aí Sim, acho que por que não? No ABC tem um muito interessante em São Caetano, que eu fui patinar. Eu fui levar uma cliente minha, cliente da empresa. Ela, quando soube que eu era patinador, ela falou: nossa, eu morro de vontade, eu quero muito ir, não tenho com quem ir. Eu falei: eu vou com você. Pronto, fomos, ela, o marido, a filha. Mas a gente se divertiu nessas pistas grandes, sabe? Com música, a estilo década de 90, sabe? Aquelas roller dancing lá, sabe? E foi muito gostoso. Agora não lembro o nome da pista. Luiz, está perto de você aí. Está pertinho. Se vocês marcarem... Tá pertinho, tá. Se vocês marcarem, eu vou correndo. Vou com vocês. Estamos juntos. Né? Roberto, deixa eu perguntar uma coisa em relação... Eu convidei a Lenita Medeiros, que é amiga nossa amiga do Rotary Club, de Mulheres Empreendedoras, Clube de Cotia, né? Para a gente fazer um passeio de patins, alguma coisa assim, né? Mas assim, a gente precisa se preparar um pouco mais, porque para evitar quedas, uma série de coisas, né? Roberto, deixa eu perguntar então em relação ao patins ainda. Estou vendo aqui no seu blog que você dá palestra motivacional também. Sim. Andar de patins foi algo que você buscou para superar algo na sua vida, superar alguma coisa na sua vida? Na verdade, não. Na verdade, foi realmente porque eu gostava muito, eu queria patinar, eu queria fazer um esporte que me desse prazer. Então, foi isso.
Agora, quando eu vi aonde o patins poderia me levar para eu fazer as competições que eu gostaria, que a minha equipe estava propondo para mim, aí sim que veio superação de desafios. Porque assim, eu tive que superar, por exemplo, o medo, eu tive que superar, por exemplo, a procrastinação, eu tive que ser uma pessoa resiliente, porque você perde, você não pode se deprimir, entrar numa depressão a ponto de ser medicado. Você tem que saber lidar com aquilo e volta, sabe, né? O trabalho em equipe. Então, assim, algumas características que a gente tem na vida e tem numa empresa e tem numa área profissional, elas aparecem na hora que você está fazendo a prática de um exercício deste nível, sabe? Então, é muito parecido as coisas. E aí veio esse desafio, porque, por exemplo, eu nunca tinha patinado para ser um patinador, assim, um atleta ou um esportista, que fosse competir, fosse ganhar, fosse representar o Brasil, enfim, essas coisas assim, né? Então, eu acho que aí que veio realmente, aí que foi um grande desafio para mim, aí que foi. Então, assim, eu passei coisas, assim, muito difíceis, muito duras, assim, sabe? Me privei de comer um monte de coisa, tive que levantar mais cedo, tive que, por exemplo, aprender a lidar com outras pessoas que pensavam completamente diferente de mim na mesma equipe, isso era muito difícil, né? Enfim, tudo isso. Então, isso me levou a uma superação, né? E aí, hoje, assim, eu tenho uma história para contar, né? Uma história de sucesso e também de fracassos, porque no meio disso tudo também teve muito fracasso, né? Teve prova que eu não quis fazer porque eu tive medo. Eu fui numa prova que tinha uma descida. Eu falei, não vou fazer essa prova. Eu não vou descer, eu não sei descer, eu não vou. Sabe, travei na hora, paniquei geral. Aí, um de um lado, outro do outro, falou, nós vamos fazer com você. Pega no teu braço, fiz a descida. Faz de novo. Quando foi na quarta vez, eu falei, agora eu dou conta, pode deixar comigo. Então, assim, nem tudo foram flores, né? Houveram também, enfim, os espinhos pelo meio do caminho, as coisas que não deram certo. E eu conto todas também, eu não conto, sabe? Eu conto tudo, não tem isso. Caí de cara no chão, raspei o dente, sabe? Então, tem de tudo, né? Mas conquistou lá a maratona. Sim, sim. Isso, olha, é verdade mesmo. Sim. Realmente, assim, eu pelo menos não tinha conhecimento dessa, né? Uhum. Dessa categoria, né? Uhum. Então, E vão 8.000 patinadores. olha... 8.000 patinadores do mundo inteiro. O mundo inteiro espera essa prova para ir lá na Alemanha. E vai, entendeu? E é muito legal, né? É muito bacana. E quantos brasileiros tem nessa competição? É um esporte que não é divulgado aqui no Brasil. Mas é um número grande, porque vai um pouco de cada estado, né? Vai um número bem representativo. As mulheres também, vão bastante mulheres também. Tem bastante mulheres na categoria, né? Crianças não vão muito, mas adultos, mulheres e homens vão bastante. As pessoas vão mesmo, né? A cidade para. Eles fecham a cidade, eles colocam aqueles cercas na rua. Os alemães saem para as calçadas das suas casas com apito, com barulhos, com bandeirolas, tudo para incentivar. E eu fui com o macacão do Brasil, que eu mandei fazer, eu criei a minha marca Bolt Patins e eu fiz a minha roupa, eu mandei fazer minha roupa. Eu criei um macaco louco que criou minha roupa para mim, um estilista do Rio, né? E eu tinha a bandeira do Brasil, eles, vai Brasil, go Brasil! Você curte também a patinação no gelo? Não gosto da patinação no gelo. Eu nunca patinei no gelo, não tenho... Eu até vou um dia, eu vou fazer, eu quero ver como que é, mas eu não tenho. Patinação artística eu não gosto, não me sinto bem, não me daria bem. Não sei patinar aquele quad que você andou, que chama de quad, né? Não sei usar aquilo. Eu fui numa pista, essa pista que eu tô falando em São Caetano que eu usei
esse patins. Não deu certo, não aguentei dar uma volta. Tirei do pé, falei, não é para mim. Entendeu? Desisti, né? Aquele com 4 rodinhas em cada lado? Não entendi. Aquele de 4 rodinhas, não, de 2 rodinhas em cada lado, não sei se é 2 ou 4. É o roller? Esse aqui é o inline. Inline. E aquele que você está falando que é o artístico, que é 2 na frente, 2 atrás, é o quad, que eles falam. Que eu vejo bastante gente usando aí e tal, mas eu particularmente não gosto. Não sei andar com aquilo. E tem aquele freio na frente, né? Ele tem as 4 rodinhas, Luiz, e tem como se fosse uma borracha na frente. É um freio, né? Ele é que necessário. Sim, ele é necessário para dar apoio. Ele vai freando, Isso, ele dá apoio, você breca, você faz um movimento. Eu não gosto. Eu só sei andar para frente e fazer curva. Esse inline, então, é o que pega mais velocidade. Esse pega bastante. Tem gente que anda, nossa, gente, 40, 60 quilômetros em cima dele. Eu consigo 32 no máximo, assim, sabe? Havia uma rua de Berlim muito íngreme, sabe, assim? Ela começava a parecer que não tinha fim. Eu fiquei muito temeroso, muito. Mas eu rezei para Deus, eu me abaixei, porque a técnica é você se abaixar muito, né? E falei, vou que vou, e eu vi que ele pegou velocidade, não dava para brecar, eu falei, me segura, Deus, porque agora não é comigo. É outro plano que tem que me ajudar, né? Aqui em São Paulo tem um lugar assim bom para patinar? Olha, aqui em São Paulo, na verdade, não tem muitos lugares bons, mas a gente usa o Parque do Ibirapuera para fazer os treinos. Dá para fazer na pista de bicicleta, para andar um pouco mais à vontade. Tem um espaço lá que a minha equipe treina, inclusive estava treinando domingo passado. Tem o Parque Vila Lobos, a Ilha Musical, é um lugar interessante para você treinar, começar a treinar, né? Tem um lugar em Barueri que eu gosto muito, que é a Via Parque, que são acho que 10, 11 quilômetros para ir, 10, 11 para voltar. É uma pista que tem todos os desafios, tem bastante descida, bastante subida, tudo, né? Eu gosto muito de lá. E eu ganhei um prêmio lá, então lá é gostoso também para patinar, né? Você curte andar na rua também, no trânsito? Não gosto. É perigoso. Muito perigoso. Eu acho que é muito arriscado, muito perigoso. Eu acho que o lugar do carro é do carro, o lugar do patins, da bike é da bike. Eu sou bem desse pensamento e desse posicionamento. Descer a Brigadeiro, nem pensar. Não, imagina. Não existe isso. Não, lá é para carro, gente. Só se for um pelotão, rua fechada, com batedor, aí ok, aí dá para ir, entendeu? E aqui a gente tem também as condições, né, Luiz, das nossas... A gente tem buraco, Com a motocicleta já com essa rodinha pequena, Eu fui para Argentina também, eu passei uma tarde toda patinando na Argentina. Eu descobri um grupo aqui do Brasil, eu fiz contato com um grupo na Argentina e eu fui para lá trabalhar. Aliás, a Fátima, minha esposa, foi trabalhar e eu fui acompanhá-la. E eu também fui trabalhar, fui fazer visita para um cliente lá. Eu aproveitei um sábado e tirei um sábado assim... Fiquei a tarde toda até a noite, nós ficamos rodando pelas ruas de Buenos Aires. Uma delícia, coisa mais deliciosa. Lindo, maravilhoso, gostoso. O Ibirapuera, é gostoso de andar de patins? Sim, é gostoso, mas as pessoas não têm muita noção, né? Por exemplo, por que não? Por que isso? O ciclista... Ele está na ciclovia, mas ele se distrai, ele acha que ele está não sei aonde, talvez na rua, na casa dele. Ele não tem noção de esquerda, direita, de mão que vai, que vem, entendeu? Aquele ciclista de domingo, aquele domingueiro, né? Ele não tem essa percepção. E algumas outras pessoas também não. Então, assim, do nada, elas resolvem entrar na pista. Então, assim, entra na tua frente com tudo. Então, para você patinar lá, é bom você ir bem cedo, né? Tipo, 6h30 você já tá lá, sabe? Assim, porque daí tem menos pessoas, aí você consegue fazer o... Menos perigo. Menos perigo, menos tudo. Aí você consegue.
E os Googles? Vocês querem ver dos Googles? Vamos lá. Eu posso falar. Bora Sim, lá. Deixa eu mostrar a imagem deles. Reapresentar o Googles para Os Googles foi um outro projeto da minha vida, digamos que foi o projeto mais lindo que eu já conduzi, né? Eu já conduzi alguns projetos muito interessantes. Eu, enquanto jornalista, cobri a morte do Tancredo Neves, que acho que foi muito interessante, aquele movimento, o Diretas Já, os Caras Pintadas. Então, como jornalista, cobri todos esses movimentos. Foi muito lindo, né? Foi muito apaixonante e tudo mais, né? Um momento político muito importante, que a gente estava saindo de uma ditadura, passando por uma democracia. Então, eu tive o privilégio de ser jornalista nesta transição, na equipe do Carlos Nascimento, da Rede Globo. Então, foi muito gostoso passar por tudo isso, né? Foi muito bom. E depois eu tive esse projeto dos Googles, que foi um projeto muito lindo que eu fiz, né? Mas não é um projeto meu, é um projeto da empresa que eu era um executivo. Então, esse projeto tinha na Europa, começou o movimento na Europa e nós trouxemos para o Brasil. E eu era o diretor de contas para o Brasil e América Latina, responsável pelas vendas da empresa. E eu resolvi abraçar esse projeto e vender esse projeto. Assim, é um projeto que não existia no Brasil, as pessoas não conheciam. Então, foi outra vez, outro trabalho duro, árduo também, para colocar esse projeto no ar. E eu consegui parceiros muito interessantes, a Panini, que foi muito bacana. E outras empresas também, que foram parceiras do projeto, e nós conseguimos. Eu criei um projeto de licenciamento, coisa que não tinha, nem se pensava. Então, a gente fez disso um produto, e um produto também licenciável para ser vendido, para alavancar vendas de outros produtos, fazer um cross-branding com outros produtos, por exemplo. E deu muito certo. Então, a gente começou, uma iniciativa minha, né? Lógico, a gente não faz nada sozinho, eu tinha uma equipe comigo, e a empresa me autorizou, apostou e falou, vai em frente, enfim, e eu conduzi esse projeto. Foi um projeto muito exitoso. A gente conseguiu vender 70 milhões de unidades de Googles no Brasil e América Latina. Porque a Panini, Roberto, a Panini, ela é muito forte na parte de figurinhas, não é? Sim. De álbum, de figurinhas e tudo, né? E foi aí que teve o nosso sucesso, porque a gente conseguiu fazer um grande projeto junto com a Panini, ela gostou muito do projeto, e ela resolveu fazer a distribuição. Então, eu precisava de um distribuidor do porte da Panini, do nível da Panini, para fazer a distribuição, né? E a febre foi como assim, de figurinha, né? Estourou, que todo mundo queria, assim, eu vi a curva de vendas, assim, a curva começou lenta, quando uma semana, assim, foi uma coisa, assim, absurda. E comprava nas bancas? Comprava nas bancas, ganhava em produtos também. Depois da Claro, eu consegui um projeto junto com a Claro, né? A gente fez os Googles Disney, que você fazia a recarga no seu celular, digamos, de R$20 ou 40. Você ganhava um voucher para ganhar um Google e trocava esse Google na banca de jornal. Então, também foi lá. Os Googles Disney foram muito lindos, ficaram muito lindos e muito... E foi um projeto muito bacana também junto à Claro, né? Os clientes da Claro gostaram, os clientes de recarga... Foi muito bacana, foi muito bacana. E eles eram fabricados aqui no Brasil ou eles vinham de fora e eram distribuídos aqui? Os pintados, que tem várias pinturas, eram feitos fora do Brasil, na China, eram trazidos para o Brasil, distribuídos. O sem pintura que a gente fala, que tinha apenas relevo, né? Olha aí o Gostuma da Mônica que está sendo mostrado, que lindo. Esses eram feitos aqui no Brasil, então nós fizemos aqui no Brasil, né? Fizemos os moldes, as matrizes, né, para injetá-los na China e trouxemos os moldes para o Brasil e injetamos aqui no Brasil. E a série dos Fantasminhas? Várias séries. São várias séries, né? Eu tive Googles Turma da Mônica, eu tive Googles Disney,
eu tive o Mega Trip, eu tive... foram umas 5 séries, mais ou menos. Que interessante. Puxa vida, eu tinha mesmo, assim, acho que na época, a caixinha dos fantasminhas, né? E realmente, e o tamanho, né? Ele tem o Sim. quê? 1 polegada? 7 centímetros. Não, 7 não. Pera, quantos centímetros? Acho que uns dois, não sei, acho que 5 centímetros, talvez. Não sei. Exato. Que dá. Não sei, talvez uns 2, talvez 3, 4 centímetros. Ele dá 1 polegada, viu? Você Então apertando aqui assim, em cima dele, assim. Tem essa coleção que nunca foi que nunca saiu, essa é uma coleção premium. Um pouco maior, olha. Esses são os Mega Goggles. Esses devem ter uns 5 centímetros, mais ou menos 5, 7. Olha, tem Mega Goggles. Esses são banhados a ouro, né? Que lindos, essa é uma coleção específica, né? E essa coleção, como ela era distribuída? Juntava pontos, você adquiria? Essa coleção, sim. Você fazia essa coleção a gente fez, por exemplo, você fazia assinatura de umas revistas da Panini e você ganhava, né? Foi feita assim. A Panini também vendeu como produto, né? Vendeu como produto essas coleções, né? Foi isso. E eu ganhei uma coleção dessas. Então acabei ganhando, né? Uma coleção dessas. Você tem aí próximo de você, Roberto, algum bonequinho? Oi? Você tem aí próximo de você algum bonequinho? Se eu tenho próximo, eu tenho um que a empresa tem. No momento que eu vou pegar, tá? Este aqui foi a empresa que deu para todos os funcionários que fizeram parte do time dos Goggles. Também é banhada a ouro. É um tipo de um troféu. Todos os funcionários que participaram disso, a empresa que eu trabalhava, ela fez um desse e deu para a equipe toda. Era da diretoria, esse aí é da diretoria. Qual que você falou que lembra, Luiz? Qual que te lembra? Me lembrou muito os Trolls, não sei se você assistiu o filme dos Trolls. Os Trolls vieram depois. Depois que a gente fez esse projeto, muitas empresas perceberam que era um projeto que dava certo. Então, várias empresas nos procuraram querendo fazer um cross-branding. Como, por exemplo, eles queriam fazer, digamos assim, Minions em formato de Goggles, sabe? Eles queriam fazer Hot Wheels em formato de Goggles, sabe essas grandes marcas assim? Liga da Justiça, os heróis de Marvel não, os heróis de Marvel saíram em forma de Goggle. Ficou muito legal. Então, assim, as empresas com grandes marcas queriam, porque é um produto que ficou barato e ficou muito atrativo, né? E ficou muito atrativo. E vendia muito, ajudava a vender muito. Então, foi isso. Né? E colecionável, né? Colecionável. Quando vira coleção, aí vira febre, aí fica aquele eu quero, né? E eu tive a sorte de estar alguns anos já na área, eu tive alguns empresários que resolveram apostar no projeto e entraram junto. Eu percebi que um deles de caderno, até da Forone, tinha uns cadernos lindos da Forone, a gente fez os cadernos de Goggle, que vinha um Goggle, inclusive, assim, junto do caderno, eles fizeram uma solapa, uma coisa toda diferente. Ele falou, olha, isso não tem televisão, não tem série, não tem nada, mas eu acredito em você, então eu vou fechar por você o projeto. Então ele fechou por mim. E vou te indicar uma outra empresa, uma empresa de mochilas e bolsas, não sei o quê. E foi assim, sabe? Então eu tive pessoas que gostavam de mim, do meu trabalho, acreditavam no meu trabalho e falaram, olha, se você está envolvido nisso, eu sei que você vai se empenhar para fazer dar certo.
e acabaram acreditando. Então foi bom. Chegou uma hora que a gente tinha 32 empresas licenciadas da marca. Então, eu tinha caderno, eu tinha mochila, eu tinha como se fosse suquinho, até suco eu fiz. O suco tinha um gogo, não dentro, mas em volta onde passa o sleeve, tinha um côncavo assim, que você encaixava uma cápsula com um gogo dentro. Então, foram muitos produtos com gogos. Chegou a ser vendido junto com o lanche, essas hamburguerias, as famosas? Sim, eu consegui fazer com Big X Picanha, eu consegui fazer no Nordeste, no Norte e Nordeste, com uma marca que eu não lembro agora. Eu queria muito que o McDonald's ou o Burger King tivessem feito, mas esses não entraram. E o Girafas fez. Girafas, A rede Girafas fez várias ondas de goggles comigo, várias. Eu acabei me tornando bem próximos deles, entendeu? Porque me parece muito chamativo, né? A criança adora hambúrguer. Sim, sim. E o pai Mas também foi pensa muito legal, nisso, né? Vou levar um hambúrguer porque vai ganhar um goggle. Isso. Foi um projeto muito lindo, que deu certo, né? E eu ganhei prêmio de marketing, acabei me destacando como executivo de marketing do ano, junto com grandes outros executivos de marketing também, né? E foi muito bacana. Foi a revista Marketing, fez uma edição com os executivos do ano, sei lá de quando, 2010, 12, uma coisa assim, não lembro. E eu estava lá no meio, fui um deles, dos executivos de destacados, né? Então eu gostei muito, fiquei muito feliz com isso, sabe? E muito grato também, porque eu trabalhei com uma equipe muito linda, eu tive uma grande oportunidade que me deram na mão e acreditaram em mim, clientes que acreditaram também, né? E tudo. Também, algumas coisas não deram certo também, eu cometi algumas gafes também, que é inerente ao tentar, né? Quando você está tentando, você pode acertar ou não. E eu tive alguns desacertos também. Vendi para uma empresa que, por exemplo, de ovo de Páscoa. Vendi para empresas de ovos de Páscoa. Uma delas não me pagou, então me deu um calote absurdo, assim, não foi tão grande, mas nós levamos um prejuízo. E eu achei que eles pagariam, né? Então, isso não foi legal, né? Não foi bacana. Nós tivemos uma comunicação que não foi boa também, com outro produto. Não chegamos a ter problemas porque nós fomos orientados pela área jurídica da empresa. Mas tivemos que tirar do ar o projeto, né? Então, assim, tem os desacertos também, né, gente? Não tem essa de admirável mundo novo, né? Tem. Aqui, lindo, lindo. Verdade. E um pouquinho assim, ele veio, o tamanho dele, do objeto, ele é pequeno, né? Isso aqui é bem interessante. Tipo o Kinder Ovo, né? Que vem do tamanho quase do... Sim, ele cabe na cápsula do Kinder Ovo. Ele cabe. E coisa que é voltado para a criança, eles voltam as coisas para a criança, mas a atenção deles, da empresa, é exatamente nos pais das crianças. Porque são eles. Compra, essa é a intenção, né? Você sabe que eu tive cliente que se tornou meu cliente por causa do filho. Um dia um outro executivo bateu na minha porta, lá na Berrini, onde era o nosso escritório da empresa, e ele falou: eu quero conhecer vocês. E aí ele sentou na minha frente e falou: mas por que essa loucura? Porque eu tive que andar com meu filho em 7, 8 bancas de jornal para achar o Gogos, e ele está inconformado que não tem o Gogo que ele quer. E, Roberto, o que é isso? Como é isso? Aí começamos a conversar, ele se tornou meu cliente. Ele se tornou cliente dos Gogos. Quando é que eles foram
Começou em 2009, 2010, a gente teve um período, digamos, olha, não estou bem certo, mas acho que entre 2009 e 2014, mais ou menos. Ficamos um bom período, É um projeto que, em cada nova onda que saía, a cada ano a gente tinha uma nova onda. Nos primeiros anos, a cada 6 meses, a gente tinha uma onda nova. E ele concorria com qual outro projeto de bonequinho? A gente não tinha concorrente assim diretamente para eles, especificamente, né? O que aconteceu foi que outros tentaram entrar e fazer a mesma coisa, mas não deu certo, porque eles tinham um jeito muito específico, muito peculiar, e ele caiu no gosto das crianças. Então, eles tentaram criar algumas coisas, apareceram umas coisas falsas, fizeram alguma coisa aí na Argentina, não sei, no Chile, alguma coisa assim, mas o projeto não andou, não tinha aderência, sabe, você pegava, você falava, não são os Gogos, sabe, soava como coisa falsa, porque os Gogos se colocaram primeiro e, enfim, então a gente não tinha, outra coisa do sucesso, a gente não tinha concorrente, isso que era bom. E tem a questão da qualidade também do material. Sim. Porque a criança vê muito bem isso, né? Sim, o material é leve, é um plástico duro, enrijecido, leve, e a criança, claro que não vai gostar, né? Eles foram feitos de um PP de alta intensidade, que é o mesmo material utilizado em farol de carro e também copo de liquidificador, aquele mesmo polímero. Desculpe. Se esses Gogos quebram, eles não geram pontas, eles não criam lascas e não geram pontas. E nós fabricamos milhões e milhões de Gogos. Eu nunca vi um Gogo quebrado, partido, e nunca recebi uma queixa. Nunca recebi uma queixa. Esse Gogo quebrou, tá uma porcaria. Não. Até aqueles que saíam pintados de cor diferente, porque quando você troca o material da máquina injetora, né, porque fica um resíduo lá, então você vai colocar uma nova cor. Quando você coloca uma nova cor, se mistura com a cor que tinha, então ele dá uma cor diferente. Então, às vezes, num processo fabril era tão intenso e tão grande que não dava para ficar separando. Isso ia para o mercado, as crianças falavam, nossa, tem um Gogo que você não tem, você nunca vai ter, porque isso aqui é especial. E não tinha mesmo. E tinha um, então, em especial, um bonequinho em especial que era muito difícil de ter? Porque ele misturava, era uma mistura de cores, mas era uma mistura na troca de material, de uma, sabe, assim, você trocava de material a máquina. E criança entendia aquilo como original, Nossa, como personalizado. Ele achava que ele era uma raridade. É o que toda criança tem que ter. Quer ter o que o outro não vai ter. Não vai ter. Então, ele carregava aquilo com ele, assim, ele era o cara, né? Entendeu? Qual era o mais cobiçado, então? O mais pedido? Não tinha isso. Cada coleção era muito... eles eram desejados. As crianças gravavam o nome dos 60 personagens, sabiam as habilidades, sabia tudo. Eles criavam jogos. Então, não tinha um assim que era mais desejado. O Gogos em si era o conceito, né? É que nem a caça do Pokémon aí, né? O pessoal só saia caçando Pokémon aí e tal, não sei o quê, né? Enfim, é o conceito em si, é o brinquedo em si, né? É que nem Lego, vamos. Teve até o stickers, né? Saiu também, saíram os stickers. Isso, para colar isso aí para colar no álbum, né? No álbum de stickers. Mas enfim, a gente pode se dizer que é abençoado, né, de ter oportunidade de trabalhar com essas coisas assim, né? E fez história sim, mesmo, né? Eu acho isso interessante, porque
coincidentemente de ter você hoje aqui conosco, no último dia 20, eu não sabia disso, mas no dia 28 de maio agora, na sexta-feira, foi, viu, Luiz, o Dia Mundial do Brincar. Foi a Semana do Brincar. E tem a Aliança da Infância, é uma organização sem fundos lucrativos, né? Eles tentam, como é que se diz? Isso que nós estamos conversando, incentivar as crianças que elas brinquem, né? Brincar de forma lúdica, né? Interagir com outras crianças, né? Cuidar, brincar. Eu acho assim fiquei muito feliz de rever os gogos. Os bonequinhos, isso aí é muito... E foram usados em consultórios também. Eu fiquei sabendo de psicólogos, de psicanalistas. Nossa, gente, muito interessante. Sabe assim, recebi carta de professor. Foi muito lindo o projeto, foi muito lindo. Né? É o Bilu, esse cachorrinho aí, do Maurício de Souza? Desculpe? É o cachorrinho do Maurício de Souza, o primeiro, o amarelinho? Isso, é o Bidu, exatamente. Bidu. E o Chico Bento também, na outra extremidade. Tem o Chico Bento, tem o Bidu, tem o Cebolinha, tem a Mônica. O Penadinho. Tem o Penadinho, tem o Cranicola lá, que é a caveirinha. E eles eram distribuídos, no caso do Maurício de Souza, eles foram distribuídos de que forma? Na banca de jornal também. Na banca. Você comprava o Gogo. Tinha o álbum, isso. Tinha o álbum da Turma da Mônica e vinha o Gogos Turma da Mônica, né? Que a gente falava assim, né? E vinha, então, uma figurinha com uma história e os Gogos também. Né? Foram bem bacanas também. Né? Esses bonequinhos aí que são produtos do Maurício de Souza, né? O Bidu, parece que é a Mônica, o Chico Bento, isso. Né? Eles também foram exportados, foram para outros países também. Esses também foram, América Latina. Esses foram para América Latina, exatamente. A gente, acabaram indo para América Latina também. Uhum. É porque eu sei que os produtos do Maurício de Souza são bem aceitos no mundo todo. Sim. Cada vez mais, né? Nessa época nem tanto. Hoje já muito mais do que digamos, há 10 anos atrás, né? Mas eles são muito bem aceitos, né? E você foi um personagem Então, é verdade. Aí a nossa amizade ficou muito boa. A minha com a Mônica, com a Mauri, que é o sobrinho do Maurício, com o próprio Maurício de Souza. Eu ia lá semanalmente, né, com eles, por conta dos Gogos. E a gente acabou desenvolvendo digamos, uma amizade, né? E eu tenho um carinho muito grande por eles, né? A gente tem uma amizade, um respeito, um carinho muito grande. É recíproco, né? Eles comigo, eu com eles também. Assim, eu gosto muito da Mônica. Acho que ela é muito autêntica, muito verdadeira. É uma pessoa muito bacana, assim, sabe? Para você... muito objetiva também, né? Eu gosto muito da família. E aí acabei que eles me criaram também, e acabei virando personagem, Bob Marinho, né? Bob Marinho? E você tem ele aí? Você tem ali, só para eu mostrar o gibi? Tenho ele sim. Eu tenho ele aqui na página. Que legal. Aqui tem várias... Ali, Luiz. Esse gibi é o gibi do Cebolinha, que foi criado, tem 6 páginas contando a história. E a história, o enredo todo da história é que o Bob Marinho, né, no caso eu, eles me deram uma função de personal style, de estilista, vai. E o meu papel era deixar o rolo
mais style do que ele era. Mas não deu certo, porque o meu gosto era extremamente extravagante pro rolo. Então, não deu muito certo. Pus uns colar vermelho nele. Então, acabou que não deu certo. E o Maurício captou bem a minha essência. Eu, na época, usava uns relógios muito grandes, assim, umas roupas muito cheias de pet, toda com umas coisas pregadas, assim. Então, o Maurício pegou aquela essência, assim, da minha pessoa e resolveu fazer. Eu usava uns sapatos coloridos, né? Uso até hoje, gosto muito, né? E ele pegou esse lado aí e criou essa história, né? Puxa. E me presenteou. Então, eu sou grato, eternamente grato à família, né? Interessante, seu. A esposa dele um dia encontrou comigo e falou, olha, o Maurício desenhou o Pelé, o Ronaldinho, o Ayrton Senna, e agora é você. Eu falei, tá bom, muito obrigado, eu estou entendendo o seu recado. Eu entendi o recado, eu agradeço, sim, senhora, eu agradeço. Eu sou eternamente grato, né? Puxa, foi. E o futuro que aguarda, Roberto Marinho? Eu tô vendo aqui que seu currículo é fantástico, né? É bacana, assim. Você tem várias eu funções, tive, fez bastante coisa, né? sim, Jornalista, sim, de marketing. eu tive a bênção, a possibilidade de fazer várias coisas na vida. Tudo que eu fiz, eu fiz ou porque eu gostei ou eu acabei gostando. Algumas coisas eu fiz, eu não gostei. Eu tive que fazer por necessidade mesmo, por sobrevivência, sabe? Mas acabei gostando, acabei me apaixonando, né? E eu entrei em algumas empresas, eu entrei em uma específica que o presidente fez o recrutamento, fez a seleção. O dia de eu começar, ele falou, vou te levar no andar que você vai trabalhar. Quando chegou lá, ele me levou no andar, completamente vazio. Eu falei, nossa, mas aonde cadê a equipe? Aonde que tá? Não, é aqui. É você que vai fazer essa empresa dar certo e não sei o quê. Falei, nossa. Assim, foi duro no começo, mas eu acabei gostando. Belo desafio, né? Acabei me apaixonando e tal. E tem umas coisas que eu fiz que realmente não deu certo. Eu trabalhei em banco, eu detestei. Eu era péssimo. Não que eu era péssimo. Eu cumpria o que tinha que fazer, mas eu não era excelente. Eu não tinha excelência. Eu não me destacava, entendeu? Eu não gostava daquilo. Era uma fase, eu me sentia numa linha de produção, sabe? Eu não gostei. Trabalhei 7 anos no Banco BCN, mas eu, né, não vi a hora de estar em outra posição, né? E você... Eu te não só uma pergunta. Você que trabalhou nas agências de propaganda e tudo mais, né? Nas agências de publicidade, digamos assim. Isso. Como que você enxerga as agências de publicidade hoje? Elas mudaram significativamente. Muito. Olha, né, Luiz? Comparar as antigas e as agências hoje deram uma guinada violenta, porque, olha, você ia fazer um filme de um produto, era aquele... vamos lembrar de cigarro, que é o que mais, assim, aqueles filmes. Então, era aquele cavalo, aquela estrutura, era um cinema, era um curta, sabe assim, enorme, com aquela coisa toda. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem o TikTok, sabe assim? Eu escrevi um artigo outro dia, Atreva-se a Viver em Meio à Geração TikTok, né? Que eu faço realmente, eu conto. Eu sou do tempo que a gente datilografava com aquela máquina de fazer barulho nas redações. Depois veio a máquina elétrica, depois a eletrônica, depois informatizou. Eu peguei tudo isso, né? Então, assim... Então, era um glamour muito grande, antigamente, as agências, e tudo muito caro, né? Então, você fazia um filme que ia passar na Rede Globo, era uma coisa absurdamente cara. Hoje, não. Você vê, eu tenho meu canal no YouTube, eu fiz um filme recentemente da ciclovia da Marginal do Pinheiros. Eu acho que ficou médio simpático.
sabe, assim, era impossível pensar isso antigamente. Então, mudou muito, né? Os investimentos todos, o mundo versão online, o mundo versão digital, ele é muito mais barato do que era antigamente. Então, você não precisa hoje de um exército de gente para você ficar fazendo coisas, né? Você precisa de uma agência, você precisa de um bom atendimento, você precisa de uma boa área de criação, né? É um time mais enxuto e ok, se você consegue fazer um bom trabalho, né? Você consegue fazer um bom trabalho. Não precisa ter mais aquelas agências com 600, 700 pessoas, né? Daquele tanto todo, sei lá, 400, não sei, né? Então, eu trabalhei em agência, realmente. E a mudança é algo, assim, absurdo, né? É uma coisa extremamente absurda. Né? Lembra, Célia e Roberto, quando no Ano Novo a gente ficava esperando para ver qual era o primeiro comercial do Ano Novo? Sim. Era o mais caro, né? Na virada da Isso. noite, assim, O primeiro né? comercial do Ano Novo é o que pagava mais caro. Sim, exatamente, exatamente. Não, hoje você tem horários, por exemplo, com o Big Brother, eu acho que foi uma grande oportunidade para as empresas que tinham verba de marketing para efetivamente investir em ações de comunicação de marketing, comunicação dirigida também. Então, assim, foi excelente, foi uma oportunidade fantástica e não foi barato aqueles momentos. Né? A gente tem um McDonald's, né, fazendo ações grandes. Né? Coca-Cola, Avon, todos esses são os meus clientes hoje, tá? Na empresa que eu trabalho. Custa bem de cliente. Graças a Deus. Mas assim, mas exige da gente também, né? Mas enfim, então assim, esses clientes, teoricamente, estariam capitalizados para estar nesses momentos, né? Outros não têm esse recurso, outros realmente não têm. E aí você tem gente que começou do nada, simplesmente era um influencer utilizando o Instagram dele, utilizando um canal no YouTube, e virou um negócio, que virou uma potência, que, sabe assim, se torna uma proporção absurda, né? Vira um negócio, né? Porque a audiência, ela ficou bem, digamos assim, pulverizada, né? Hoje, como Totalmente. ela por demanda, você assiste. Acho que a Sim. semana passada a gente estava falando. Eu tenho amigos que têm filhos que eles nunca assistiram programas numa TV normal, sempre assim. Sim. Aí quando foi na casa, um evento que eu achei assim peculiar, né? Foi na casa da avó e chegou lá na avó, a televisão da vovó era normal, né? Talvez até por assinatura, nem estou falando de TV aberta. Mas ele ficou profundamente irritado porque ele queria assistir tal programa e não estava dentro ele nunca tinha visto aquilo. E o irmão ficou triste porque não assistiu o que queria, e o outro irmãozinho ficou maravilhado com os comerciais. Nunca tinha visto comercial numa televisão, de televisão. Né? E no nosso tempo, o comercial tinha música que ficava na cabeça, ser Casa Pernambucana, que falava do frio, do cobertor lá, Bala Juquinha, o Café Seleto. Tem canções que ficaram, não é? Tem canções que ficaram inéditas na cabeça da gente, sabe? Assim, pelo menos na minha, que eu lembro, assim, né? Hoje em dia você não tem muito isso, é muito mais difícil. E sim, ficou muito pulverizado. Então está tudo muito na palma da mão das pessoas. A audiência aqui, é touch. A audiência é touch. Assim, eu quero ver isso. É 3 segundos que eu vou dar de atenção para isso. Tá, tchau. Agora eu quero ver isso. Mais 3 segundos. Tchau, entendeu? Tudo muito... Você citou o Big Brother, e só para curiosidade, a menina a última participante do Big Brother, a Juliette, ela alcançou a marca de 29 milhões de seguidores no Instagram.
Então esse é um prato bem cheio para os anunciantes. Então, exatamente. Essa pessoa, ela já tem um negócio na mão dela. Ela já tem uma... se ela tem essa consciência, e souber fazer, ela já tem um negócio na mão dela, porque ela pode ser porta-voz de alguns produtos, por exemplo, né? E ela já sai dali com contratos assinados, entendeu? Então, assim, tudo que ela falar, ela grava ao vivo alguma coisa, falando do produto. Acabei de receber, aí está muito em moda o unboxing, né? Você abre o produto, você mostra, acabei de receber, você mostra e tal, entendeu? Então, assim, essas pessoas estão ganhando muito dinheiro fazendo isso, e está dando certo, né? Então, mudou muito. Respondendo a tua pergunta, Celinha, realmente mudou muito. Porque, por exemplo, ela 29 milhões aí, uma fatia, né, de 29 milhões, ele já é um alcance, assim, né? Nossa, dependendo absurdo. do produto aquele. Ela já tem uma remuneração aí das mídias, aí do YouTube, dos canais, aí, enfim, naturalmente ela já recebe uma remuneração só pela quantidade de pessoas que continuam com ela. Mas é muito perene também, é muito pueril, é tudo muito pueril. Então, numa semana você tem, na outra você já não tem. Se você cometeu, assim, eu acho que a grande questão também hoje é assim, se eu tenho uma marca, se eu tenho um produto, quem que eu vou escolher para representar minha marca? Eu tenho que ter um cuidado com isso, porque, por exemplo, nós escolhemos um cantor, um determinado cantor, para representar um produto que nós íamos lançar. Simplesmente, esse cantor, ele era de menor, ele não tinha carta, eu fui pego dirigindo sem carta. Então, assim, imagina a confusão que isso não deu, né? Imagina. Como você disse, por ser assim perene, como ao mesmo tempo existe muita coisa, né? Como se diz, eles são substituídos, surge coisa nova muito rápido. E a gente também tem, dependendo, assim, a gente não tem muita fixação de memória, né? A gente não é os grandes preservadores. Não. Tanto é que, assim, que eu acho que eu sinto uma falta aqui, que eu acho que deveria... Isso aí é que é o seu sonho lá de patinar. Meu sonho é aqui no Parque do Semucan, que você já deve ter ido, né, aqui em Cotia. Eu acho que seria muito bom se naquele casarão alemão que a gente está ali, eu já fiz essa proposta para eles lá, o Museu da Infância e Juventude, que existe lá em Londres. Luiz, tem um museu de brinquedos, Infância e Juventude, em Londres, que tem assim, a boneca de cera da Rainha Vitória, os brinquedos da realeza, com que brincavam as princesas e tudo. Isso aí pode parecer, mas é uma forma também de você resgatar como viviam as crianças na época e com que brincavam. O seu produto, os goggles, ele na verdade ele reflete uma época, ele ilustra uma época de como as crianças viviam naquela. E eu acho isso assim, interessante porque resgata um pouco a criança que existe dentro ainda de todos nós, né? E não só isso, Celinha, nossos ancestrais jogavam ossos, dentes, vértebras, e os goggles é um dente. Se você virar ele de costas, ele é um dente. Pega eles. Se você vê-lo, ele é um dente. Literalmente, ele é um dente. Então, assim, é uma volta aos jogos que os nossos ancestrais faziam. Jogo de saquinho. Com eles dá para você jogar saquinho, jogar para cima e pegar. Olha, se você vê aqui, por exemplo, esse aqui está num tamanho maior, por exemplo. Maior. Mas isso aqui é um dente. Desculpe, o que você tem aí na sua mão, isso aí é um dente, é um formato de um dente.
Ó, e tem esse aqui, ó, eles são mais ou menos do mesmo eles... tamanho. E ele encaixa o dedo atrás. Você consegue encaixar o dedo dele atrás. É verdade. Agora que você... Todos eles têm esse encaixe. Tem, Olha, tem. Isso tudo é pensado. Isso tudo é pensado, né? E eles já vinham criados, já vinham com os desenhos, com os formatos já criados de fora, esses primeiros? Eu tenho os dois casos. Eu tenho os dois casos. Eu tenho casos de que, por exemplo, o Google's Disney, eles vieram de fora, já criados. O Turma da Mônica foi todo criado aqui e foi para fora. Personalizados, né, para as campanhas. Essa coleção que você tem, a gente fez aqui no Brasil e do Brasil a gente mandou para a Europa. A Europa consumiu o que a gente fez. Porque a gente passou a virar, nós nos tornamos uma referência dentro da empresa, porque era uma multinacional em vários pontos do mundo. A gente se tornou uma referência, digamos, um escritório da empresa que era referência na criação dos Googles. Criação e produção e venda e tudo mais dos Googles. Interessante. Luiz, qual que é o seu Google do passado, Luiz? O que você colecionou? Figurinha? Olha, eu tinha vontade de ter aquele boneco, Falcon. O Falcon. Eu lembro, o Falcon. Mas não consegui ter, não. Era muito... eu tinha muito, era aqueles bonequinhos de doce. Não sei se você lembra, Roberto, que vinha em cima do doce. Claro que eu lembro, claro. Aliás, eu comprava o doce, lavava o brinquedo, vendia o brinquedo e ia comprar um doce novo, ou dois doces, e ia vendendo os brinquedos. E acabava ficando com um brinquedinho para mim, sabe? Da minha época também era o Playmobil. O Playmobil, sim, esse daí também, eu ouvi falar. Mas, Roberto, deixa eu fazer uma outra pergunta para você, enquanto a gente restabelece o contato aí, a imagem da Célia. Você que é do marketing, dá para fazer alguma previsão em relação ao futuro das mídias, as mídias brasileiras, o rádio, a TV, o jornal, a revista? Olha, eu acho que esses veículos continuam, né, fazendo o seu papel, aí tendo as suas grades de programação, certamente completamente diferente do que já foi. Eu vejo que agora o mundo digital, ele veio realmente para ficar, ele vai permanecer e as coisas vão se tornar cada vez mais de forma digital, né? Eu consigo perceber isso. Eu não consigo prever muito ao certo para onde as coisas vão. Por exemplo, daqui 2 anos, está muito longe de eu conseguir exatamente prever o que vai acontecer, né? Eu percebo. Não sei, é o que eu sinto da comunicação. Agora, veja, eu percebo outra coisa também, e isso já não é de agora. As revistas de papel, elas estão deixando de existir, né? Então, esse movimento já vem de muitos anos, não é de agora, né? Mas eu acho que nos últimos, digamos assim, nos últimos 3 anos, 4 talvez, é o fim, tem sido o fim dessas revistas de papel. Então, por exemplo, antigamente a gente ficava ansioso para esperar chegar uma revista Veja para você ver o que ia ser a capa da Veja, qual que é a matéria da Veja, qual que seria o miolo, quem que vinha na entrevista das páginas amarelas iniciais da Veja. Hoje em dia não tem mais nada disso, você não quer saber. As coisas acontecem dali imediatamente, você já está sabendo. Você já está tomando conhecimento através das mídias sociais, dos canais, etc. e tal. Então, por exemplo, é tudo muito instantâneo, né? Até, digamos, uns 10 anos atrás, algumas pessoas me incentivavam a abrir uma revista. Por que você não faz uma revista e tal? Eu falei, gente, eu não acredito mais em revista de papel. Eu acho que a revista de papel é uma coisa que vai sumir. E realmente foi o que aconteceu,
né? Já a gente vê a Editora Abril, né? Infelizmente, a decadência da Editora Abril. Não por falta de qualidade, muito pelo contrário. Estamos de volta aí. Célia, Estamos de volta. voltamos para fazer o fechamento do programa. Eu fiz uma pergunta para o Roberto sobre o futuro das mídias, né, no Brasil, a rádio, a TV, também o rádio, o FM, o AM, a TV e as revistas. Eu não sei se o Roberto está no Skype aí. Estou Tá aí? ouvindo, inclusive. Eu tinha dito não saber exatamente com precisão a direção disso tudo. O que eu percebia e o que eu percebo é que as coisas, e não é nenhuma novidade, que as coisas estão numa mudança muito frenética, né? Por exemplo, o rádio, ele se tornou também como se fosse uma televisão, que é o que está acontecendo aqui conosco, que as pessoas estão podendo ouvir. Então, se elas consideram que isso é um programa de rádio com televisão, mais televisão, isto é um programa televisivo para elas, né? Algo assim. A revista, eu dizia que há 10 anos atrás, algumas pessoas me incentivam, inclusive a Fátima, minha esposa, me incentivava a fazer uma revista. E eu dizia para ela que não, que eu acho que a revista já estava no fim, porque era um veículo que não é que nem Veja, você esperava a Veja chegar, no fim de semana você esperava que a Veja chegasse para você poder ver o que vinha de matéria de capa, o que vinha na entrevista das páginas amarelas, o que vinha como matéria central. Então, assim, não tem mais isso hoje em dia, não existe. Tudo é instantâneo, tudo é na hora, tudo acontecendo e as pessoas sabendo de tudo. As coisas aconteceram, dali um minuto, tá tudo no ar, tá todo mundo sabendo de tudo. Então não tem mais isso, né? Ou seja, vão continuar aí a televisão, rádio, todos os outros veículos, e tá chegando outras coisas, TikTok, Instagram, né? Mais coisas. O canal no YouTube, eu acho que tem coisas excelentes de YouTube que são feitas atualmente, em que a pessoa abre um canal e ela tem uma qualidade de produção, de conteúdo e tal, que você assiste um programa, 2 programas, 3 programas, enfim, eu acho que está tudo muito pulverizado, né? A Celinha disse isso e eu concordo também. O futuro vai ser assim, então, tudo na palma da mão. Tudo touch, exatamente. Eu fiz um artigo sobre isso, exatamente. É tudo touch. Você está ali na hora, você abre, você vê, você vai, já muda, daí já entra um pop-up de uma outra coisa que te tira a atenção daquilo, você já vai para o outro. Entende? Então acho que está tudo muito assim, né? Uma enxurrada de lives. Eu achei que o mundo ia virar uma live interminável, né? E a pandemia veio ainda com tsunami de lives, né? Porque ainda foi a solução para o isolamento, né? Eu acho que com a pandemia o mundo virou uma grande live e aqui no Brasil virou um parque logístico, né? Porque tudo entrega, tudo, remédio, comida, receita de benzedeira, o que você quiser, vem vem motoboy na tua porta trazer as coisas. Então, assim, virou sinceridade, o mundo virou em logística e live, né? Lives intermináveis, né? Então, muitas uma porcaria, outras medianas, algumas muito boas, né? Mas, enfim, é o que eu percebo, que eu sinto. Né? É o mundo touch. Né? É isso aí. E nessa sua condição de psicanalista, o que você pode fazer uma análise sobre a pandemia, né? Aqui no Brasil, né? Para a gente fechar o nosso programa. Eu já estive pensando a respeito disso. Eu tenho 2 percepções. Uma delas é assim: as pessoas não mudam se elas não quiserem mudar.
Então, as pessoas dizem que quando o mundo voltar, vai ser tudo diferente. Às vezes eu acredito que não. Por quê? Porque as pessoas não mudaram. Apesar da pandemia, essas pessoas continuam com o mesmo modelo recorrente de pensamento, fruto de uma criação de pai e mãe, do que ela vivenciou, do que ela passou. Então, ela tem alguns registros que não está consciente, que está no inconsciente. Então, elas passam a viver se com muita dor, pouca dor ou menos dor, em função desses registros. Se esses registros não forem mudados, essas pessoas não são diferentes. Se essas pessoas não são diferentes, nós não vamos ter um mundo diferente. Então, eu tenho esta percepção. Outra, muita coisa mudou, sim. Eu acho que, assim, a preocupação com as grandes aglomerações, as empresas perceberam que elas podem funcionar, elas não precisam estar na BRN, elas não precisam estar na Paulista nem na Faria Lima, elas podem estar em Santo Amaro, elas podem estar na comunidade de Heliópolis, que tem muita gente que trabalha, que está lá, que está prestando serviço a partir de lá. Então, assim, as empresas se diluíram na casa das pessoas. Então, sabe assim, tem empresas entregando andares enormes, na BRN, em outros lugares, empresas grandes, que eu nem vou citar o nome aqui, porque não vem ao caso, viu que não precisa ter aquele custo gigante. Entregou, está entregando o prédio. Então, assim, eu vejo que isso muda tudo. Muda tudo por quê? Porque a pessoa fica em casa, ela está mais perto da família, ela vai ter um olhar mais voltado para o filho ou não também, é outra questão a ser discutida. Então, essa dinâmica de família também muda. Então, ao mesmo tempo que eu acho que as pessoas têm um registro que está feito, que não está consciente e elas poderão não mudar, elas estão inseridas em outro contexto, que é a própria casa, que muitas delas nem sabia como, e nem estão sabendo como lidar com isso, com essa convivência muito perto e tal, porque o outro é um espelho. Se você olha para o outro e o outro está lhe incomodando muito, aquilo tem em você, né? O outro apenas está te mostrando o que você tem, né? E você não dá conta. E não dando conta, você pode surtar, querer agredir, querer se embriagar para sumir daquela realidade, usar outros artifícios também para sumir daquela realidade. Enfim, é uma discussão muito ampla e muito linda e maravilhosa também para discutir, né? Muito bem. É isso. Fechamos então, Célia? Sim, Luiz. Sim, ótima olha, entrevista, viu? Nossa, muito boa a entrevista. Nosso amigo tem bastante conteúdo, viu? Daria pra gente ficar falando aqui mais umas 2 horas. Que delícia. Então vamos fazer assim, vamos marcar outra. Será muito bem-vindo, olha. Será muito bem-vindo. A gente define um tema para falar de futuro, vamos falar, né, do que a gente pensa, do que a gente acha, a partir do que a gente tem de sentimento, de conteúdo, do que nós imaginemos. Independente se é certo, se é errado, não tem certo e não tem errado, tem aquilo que a gente acredita, simplesmente é isso, né? E uma coisa que eu acho que que eu acho que a gente também, né, tem que pensar no futuro, assim, as coisas elas não são não pertencem a nós, a gente vai ter que temos que ter uma visão maior agora de comunidade, pertencimento a todos, né? Acho que isso até nas agências de propaganda, de publicidade, tudo isso está muito... Porque está mudando, né? Está bem voltado mesmo para a sustentabilidade, tudo, porque... E diversidade também. Diversidade, isso é muito bom. Você sabe, nas agências, você tem grupo de pessoas negras, pretas, né? Porque hoje em dia eles estão se intitulando e convencionalmente, né, se preferem que seja assim, que sejam chamados de pretos, mas você tem o grupo dos pretos,
Você tem o grupo das pessoas que fazem a mudança de sexo. Você tem o grupo das pessoas que têm, por exemplo, que são homossexuais, que têm outras preferências. Enfim, assim, e todo mundo convivendo dentro de uma mesma empresa. Isso é bom, né? Isso é muito bom. É bom. O Carrefour, ele se apercebeu disso já há alguns anos e ele tem feito uma seleção muito diversificada. Porque no momento que você traz esse grupo com essas visões, essas dores também, porque vem as dores juntos, essas questões, e você põe todo mundo numa mesa para discutir um job, para criar um job, você tem uma riqueza absurda, sabe? Você sai de lá com uma campanha feita com vários olhares. É muito interessante, né? Que bom, então. Muito obrigada, Roberto. Muito obrigada mesmo pela sua... Eu que agradeço. Até pelo pensar no horário, tudo. Não tem problema. E Alberto, parabéns pelas suas conquistas, pelas suas medalhas, pela sua criação, sabe? Assim, que realmente faz mesmo parte da infância, isso eu posso lhe afirmar, de muitas crianças. Sabe, isso é muito bom. Você está de parabéns pelas suas Muito obrigado. E muito obrigada por compartilhar essas suas trajetórias e seja muito bem-vindo de volta. Muito obrigado, gente. Eu só tenho que agradecer. É meu momento, Luiz, de agradecer? Sim, claro, fique à vontade. Eu quero agradecer a Celinha, é uma amiga nossa, da nossa família, que nós temos acompanhado, muito grato, viu, pelo seu convite, parabéns pelo seu programa, pela sua coragem de falar coisas que as pessoas não têm coragem, muitas vezes, pelo seu posicionamento. Muito obrigado, Isidoro, pelo espaço da tua rádio, tudo, e hoje vocês me fizeram muito feliz. Porque ao mesmo tempo que eu falei, eu transitei e revisitei coisas que eu desenvolvi, que eu fiz, não fiz sozinho, fiz com outras pessoas, e eu pude lembrar de acertos, de erros, então foi um momento muito feliz para mim, foi um momento analítico, vamos dizer assim. Esse nosso papo, para mim, foi um papo muito analítico. Eu me emocionei muitas vezes, não demonstrei, mas me emocionei, me alegrei. E foi muito legal, né? Assim, recordei muitas coisas boas, coisas que eu fiz. Então, realmente, vocês me deram uma oportunidade, vocês conseguiram convocar de mim o meu melhor, né? Poxa, então, eu estou muito feliz por isso. Poxa, tá? muito feliz mesmo. Poucas pessoas conseguiram, com tanta leveza, tanta delicadeza e profissionalismo, fazer isso que vocês estão fazendo agora. Então, eu estou muito grato, viu? De verdade, tá? Nós é que agradecemos, viu? Muita Pela sua honra. presença. Muitíssimo Muito obrigado, mesmo. viu? Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Roberto. E vamos... Célia, fique à vontade para marcar com o Roberto quando você achar que deve. Para a gente falar de outras coisas, né? Porque eu já vi que tem bastante conteúdo aí para gente. Dá para conversar, Zé. Temos um projeto, eu, Celinha e Daniel, que nós vamos fazer. Célia. Isso. Por enquanto, top secret. Isso, é verdade. Aguardem. Obrigado, Roberto. Tá. Muito obrigado. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Luiz. Boa noite, Célia. Muito obrigado. Depois dá para divulgar nos nossos canais. Tem Dá. link para divulgar? Sim, eu te mando o link pelo WhatsApp. Por favor. Obrigado, uma ótima noite para vocês. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, Fiquem tchau, com tchau. Deus. Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau. Notícia.